querem subir, nós queremos descer. Enquanto todos querem as alturas, nós queremos a profundidade. Olá, irmãos, a paz do Senhor. Mais uma vez estamos aqui para adorar ao Senhor nessa quarta-feira, né, para agradecer a Ele por tudo que Ele tem feito, por tudo que Ele é nas nossas vidas, né? Então, nesse momento, eu convido você a orar junto comigo, aonde você estiver, né, para agradecermos a Ele, para adorarmos a Ele, né, e dizermos a Ele o quanto Ele é digno, o quanto Ele é bom, né? Eu convido você e toda a sua família, né, e todos aí que estiverem com você, né, para orarmos, né, pela igreja, pelas nossas vidas, enfim. Amém? Deus, obrigada, Senhor, por este momento, obrigada porque estamos aqui, Pai, respirando, Senhor, obrigada pela vida. Deus, diariamente o Senhor tem nos feito tantos milagres, Pai, só o fato de estar vivo, Senhor, de estarmos vivos, Deus. Deus, é um milagre, Senhor, do teu coração, Deus, é um milagre, é uma dádiva, Pai. Obrigada, Senhor, por nos preservar, por nos amar, obrigada por cuidar de nós, Deus. Nós te agradecemos, Deus, pela tua infinita bondade e fidelidade. Obrigada por ser nosso Pai, por ser o nosso amigo, por ser o nosso amparo, por ser o nosso porto seguro, por ser a nossa alegria, Senhor, de todas as manhãs, né, onde o Senhor tem aí renovado as tuas misericórdias por nós, Pai. Obrigada, Jesus, obrigada por tudo, obrigada por escolher estar dentro de nós, por morar em nós, Pai, mesmo sendo tão falhos, Pai, mesmo nós sendo tão falhos e errantes, Deus, muitas vezes. Mas o Senhor tem escolhido, o Senhor escolhe nos amar, o Senhor escolhe nos cuidar. Eu te agradeço, Senhor, te agradeço infinitamente pela tua bondade, pelo teu amor por nós, meu Deus. Em nome de Jesus, abençoa esse culto, direciona, Senhor, esse momento. E que o Senhor guarde, Senhor, e cuide da tua igreja. Deus, não só, Senhor, na nossa cidade, oh Deus, mas em todo o mundo, onde houver, Senhor, filhos teus, onde houver, Senhor, missionários, onde houver, Senhor, povo teu. Deus, e até mesmo, Senhor, todos os povos da terra, que o Senhor alcance, Senhor, cada dia mais, com salvação, com graça. Os santos e os anjos se prostram ante o trono, os anciãos lançam suas coroas ante a ti e clamam. Os santos e os anjos se prostram ante o trono, os anciãos lançam suas coroas ante a ti e clamam. Tão digno tu és, tão digno tu és, pois tudo vem de ti e tudo é pra ti, digno de glória. Tão digno tu és.
pois tudo vem de ti e tudo é pra ti, digno de glória. Não há Deus além de ti, não há outro, nada se compara a ti, não há outro, não há Deus além de ti, não há outro, nada se compara a ti. E todo joelho se dobrará, toda língua confessará que só tu és Senhor, só tu és Senhor. E todo joelho se dobrará, toda língua confessará que só tu és Senhor, só tu és majestoso Deus, majestoso, só tu és Senhor, outro igual não há, só tu és Senhor, Santo, só tu és Senhor, outro igual não há, só tu és Senhor, Santo, majestoso Deus, majestoso, só tu és Senhor, outro igual não há, só tu és Senhor, Santo, só tu és Senhor, outro igual não há, só tu és Senhor, Santo. Nada vai roubar sua glória, nada vai roubar tua glória. Tudo veio de ti e tudo volta pra ti. Nada vai roubar sua glória, nada vai roubar sua glória. Tudo veio de ti e tudo volta pra ti. Nada vai roubar sua glória, nada vai roubar sua glória. Tudo veio de ti e tudo volta pra ti. Olá, queridos, a graça e a paz do Senhor, amém? Que o Senhor nosso Deus possa estar abençoando você e toda a sua família. Nós vamos estar compartilhando a palavra hoje e antes de começarmos vamos fazer uma oração. Eu peço que você possa, nesse momento, fechar os teus olhos e falar com o nosso Deus. Senhor Deus, nós queremos te agradecer, Pai, pelo dia
agradecer pelo que o Senhor fez, pelo que o Senhor fará, mas principalmente, Deus, por quem Tu és. Mesmo sendo Deus grandioso, poderoso, Tu tens nos amado, Pai, insistido em nós, em nos buscar e nos resgatar, ó Deus. Santo Espírito de Deus, onde tiver um coração agora quebrantado, Deus, que o Senhor possa estar trabalhando, Pai, ministrando da Tua palavra, ministrando da Tua graça, Senhor. Resgata os Teus filhos, ó Pai, para que este tempo seja um tempo de renovo, de avivamento, Senhor, para todos aqueles que foram separados, chamados pelo Senhor, Deus. Nós pedimos em nome de Jesus, fala aos nossos corações, Pai. Traga, Senhor, aquilo que o Senhor quer trazer para nós e que venhamos estar como terra fértil, Deus, no nosso coração, para que venha germinar a Tua semente, a Tua boa semente, ó Pai. Em nome de Jesus, amém. Eu gostaria de compartilhar com os irmãos uma palavra com o tema da mensagem Família, Projeto de Deus. Sabemos que nós temos vivido um tempo em que a família tem sido bastante atacada, né, pelo inimigo. Na verdade, tem sido o alvo, né, maior do inimigo, porque é algo que Deus ama, e tudo aquilo que o Senhor Deus ama, o inimigo ele quer destruir. Então, o texto básico dessa noite é Josué, capítulo 24, versículo 15. Acredito que muitos conhecem esse versículo. Eu não vou tratar de algo assim do contexto e de toda a história também, porque eu não sou nenhuma estudiosa, teóloga também. Ainda não, né? Se Deus quiser e tiver isso para mim, eu vou sim estudar. Mas vou trazer algo que o Senhor tem trazido para mim, né? Durante algumas leituras, me chamou a atenção e eu gostaria de compartilhar com os irmãos. E espero que seja abençoado em nome de Jesus para você, que seja a bênção para você, para nós, né? Na verdade. Aqui nessa versão está escrito assim: se porém não lhes agrada servir ao Senhor, escolham hoje a quem irão servir. Se aos deuses que os seus antepassados serviram além do Eufrates, ou aos deuses dos amorreus em cuja terra vocês estão vivendo. Mas eu e a minha família serviremos ao Senhor. Aqui Josué declarou ao povo, porque durante o trajeto, né, até a terra prometida, eles passaram por muitas terras, por muitas nações, e foram conquistando, né? Existiam lugares que Deus queria que destruísse tudo, e outros lugares Deus permitia que eles pegassem, no caso, os pertences, né, daquela nação, mas que as pessoas fossem destruídas. Só que em vários lugares muitos desobedeceram a Deus, né? E sempre se corrompiam com os deuses daquela terra. Então, Josué também tomou uma posição, né, diante daquilo, nesse momento, falando isso, verbalizando isso. E o que chamou a atenção para mim foi que ele não falou dele sozinho. A gente sabe hoje, Jaqueline, a salvação é individual. Sim, é verdade. A gente sabe que é individual. Mas a gente sabe também que nós temos um poder de influenciar para o bem ou para o mal. Então a gente precisa escolher, assim como Josué falou com aquele povo. É necessário que vocês escolham hoje a quem vocês irão servir. Porque para agradar a Deus, nós sabemos que não temos como agradá-lo servindo a Ele e a outros. Nós precisamos servir apenas a Deus. Somente Ele é digno de adoração, é digno de louvor, é digno de honra.
é digno de honra. Então nós precisamos decidir no nosso coração e com as nossas atitudes servir ao Senhor. E mais do que decidir servir ao Senhor, nós precisamos decidir que nós e a nossa família também servirá ao Senhor. Em muitas histórias na Bíblia nós vemos como as pessoas influenciavam seus familiares. Por causa de muitos eram salvos, né? E por causa de muitos foram destruídos da família. Então, eu gostaria que vocês pensassem nisso, né? Sobre o que eu quero para mim e para os meus familiares. Qual a decisão que eu tomo hoje de servir a Deus ou aos meus próprios desejos? Eu quero servir a Deus ou ao dinheiro? Eu quero servir a Deus ou ao diabo? Ai, que forte, né, Jaqueline? Claro que eu não vou servir ao diabo, eu vou servir a Deus. Mas se eu sirvo a Deus, de que maneira? Se eu realmente decidir servir a Deus, por que eu ainda continuo praticando coisas que são abomináveis aos olhos de Deus? Praticando coisas que desagradam ao Senhor, né? Nós sabemos que nós somos pecadores, todos somos. A própria palavra do Senhor fala que aquele que diz que não tem pecado é mentiroso. Então, a diferença é o seguinte: se nós decidimos servir ao Senhor, nós estamos ali e o pecado é um acidente. E quando acontece, nós nos retratamos diante de Deus de imediato. O Espírito Santo alerta para nós e nós imediatamente vemos aos pés do Senhor na mesma hora. Pode ser onde estiver, nós nos entristecemos, sim. O pecado faz com que o cristão, aquele que serve a Deus de verdade, se entristeça. Seja aquele que parece um pecadinho, né? Que às vezes para Deus não existe pecado, nem pecadinho, nem pecadão. Mas a gente tem aquela medida, né? Não, isso aqui tudo bem, mas até esse aqui, né? Aquele pequenininho deixa a gente inquieto e a gente fica triste. E a gente precisa, né? Necessita se retratar com o Senhor, recorrer ao Senhor, pedir perdão. Mas quando nós abrimos mão disso, dessa comunhão, de buscar o Senhor, de pedir perdão pelas nossas falhas e buscar mudar e buscar consertar, a gente começa a entrar naquela de que isso não tem nada a ver, isso é bobagem, isso é religiosidade, isso não tem nada a ver, são leis de homens, né? Na verdade, nós criamos uma desculpa, né? É uma proteção que nós criamos. E eu posso falar disso porque eu já vivi, eu já me afastei do caminho, né? E eu já vivi com esse muro de proteção, me esquivando sempre, se alguém falasse alguma coisa, e eu sempre me esquivando, né? De que, a pessoa, né? É muito religiosa, né? E a gente sabe que a gente tá se desculpando, são desculpas. E isso não vai nos levar a lugar nenhum. Isso só vai atrasar as bênçãos do Senhor sobre as nossas vidas. E quando eu falo bênçãos, eu não falo sobre o que às vezes a gente tem vivido, muitas pessoas têm vivido, estando afastado do Senhor, achando que está sendo abençoado. Porque a gente tem uma visão de bênção muito limitada, não é verdade? A gente acha que a bênção do Senhor tem muito a ver com aquilo que satisfaz o nosso coração, né? Que alegra, a carne da gente vibra. E na verdade no Senhor não é assim, as coisas do Senhor são diferentes do que nós pensamos ou achamos. Então muitas vezes a gente está recebendo dinheiros,
provisões aqui, outras coisas, empregos, bens materiais, e nós estamos achando assim, estamos bem, estamos abençoados, estamos bem, tá tudo bem comigo. E na verdade não tá bem. Importante e em primeiro lugar é estar bem com Deus. Eu assisti algo interessante que falou muito pro meu coração também. E ele falou assim, às vezes a gente está assistindo palestras sobre finanças, porque o nosso problema ali naquela hora é finanças. Então a gente assiste palestras sobre casamentos, porque o nosso problema naquele momento é com o nosso casamento. Vamos assistir palestras sobre filhos. Então a gente começa a recorrer sobre... Mas na verdade o ponto maior e o ponto principal é como está a minha vida com Deus. Quando nós temos a vida boa com Deus, nós estamos bem com Deus, todas as áreas das nossas vidas vão ser resolvidas. Tem um versículo que se nós reconhecermos o Senhor, em Provérbios, se nós reconhecermos o Senhor em todos os nossos caminhos, Ele endireitará as nossas veredas. Então, o Senhor deve ser reconhecido em todos os nossos caminhos, em todos. Não é só naquele domingo em que eu congrego, não é só naquele dia em que eu estou escalada para uma determinada coisa, não é só assim em alguns dias, é em todos os nossos caminhos. Então, se nós reconhecemos o Senhor em todos os nossos caminhos, Ele endireitará as nossas veredas. Eu creio nisso e é puramente verdade, porque é a palavra de Deus. Não é o que eu penso, não é o que eu acho, é a palavra de Deus. A palavra de Deus é verdade e é a verdade que nos libertará. É essa verdade que nos libertará. Ninguém dorme descrente e acorda o melhor crente, o maior crente do mundo. Não, existe um processo. Existe um processo. E o maior processo, aquilo que faz mesmo um diferencial na nossa vida, é ler a palavra de Deus. É ler, é orar. Eu assisti a outra pessoa falando que ela falava assim, com a líder de oração, eu gostaria muito de ser uma mulher de oração. Como é que eu faço? Aí a mulher falou, ore. E ela disse, mas eu não sei orar, não deu vontade de orar. Ela falou, ore sem vontade. Aí ela disse que quando a gente ora, mesmo sem vontade, no meio da oração, a vontade vem. E eu vivi isso esses dias aí. Mas tem dias, ela falou, na ministração, que até assim, nós não vamos concluir a oração ainda sem vontade. Mas esse é o diferencial. Nós precisamos continuar estimulando a nossa vida espiritual, buscar para que a nossa fé seja acrescentada e nós venhamos ser firmados nos pés do Senhor, firmados no caminho que é o Senhor. Nós temos vivido dia de muito esfriamento e eu vivi também momento em que coisas que não tem nada a ver estavam tentando mesmo e praticamente conseguiu tomar o foco da minha vida. Algo que não tem nada a ver, às vezes a gente critica o outro que está ali focado no trabalho porque ele tem recompensas a receber com o seu salário, tem contas a pagar e tudo. E o que diria de uma pessoa que deixou que uma série de televisão tomasse o foco da sua vida, né? E eu comecei a viver ali presa, viciada naquelas séries, assistindo, né? Todo dia, era praticamente o dia todo. Então, o casamento, a maternidade, principalmente a vida com Deus, tudo estava em risco. Mas Deus falava comigo mesmo assim. Mesmo assim, Ele falava comigo. E Ele teve a paciência, a longanimidade de esperar a hora em que eu abrisse meus olhos, ou ouvisse a voz dele e desse um passo.
em direção a Ele. E desse um passo. E nesse momento, nesse processo para dar um passo para Ele, teve dias que eu ia para a igreja e Deus falava, eu chegava, excluía todos os aplicativos e dizia que não ia estudar, não assistir mais. Quando chegava 2 dias depois, eu já estava ali, parecendo que estava um usuário de droga, eu acho. E eu voltava de novo para os aplicativos. Mas Deus falava comigo, Ele insiste com a gente, gente. Jesus, Ele nos ama com amor que a gente não conhece. A gente não conhece. E se eu não conheço esse amor, por tudo que Ele passou por nós, por tudo, a gente não pode expressar nem medir esse amor. A gente que é mãe sabe o amor que a gente tem pelos nossos filhos. Imagine um amor desse que a gente não conhece, né? A gente tenta explicar esse amor. A própria palavra fala amor de tal maneira. Ele não falou a maneira que foi, falou tal maneira, porque não teve como explicar. Existe alguém aqui na terra capaz de dar o seu filho para morrer por pessoas, por pecadores, por pessoas que não estão nem aí, não se importam com o evangelho, com a verdade? Não existe. Não existe. Só Deus teve todo esse amor e tem esse amor por nós. Assim como Ele teve longanimidade comigo e com muitas pessoas, Ele tem com você também. Ele está esperando você dar o primeiro passo, um passo. Senhor Deus, Ele não vai invadir a sua casa, Ele não vai invadir a sua vida. Ele está te chamando. Ele chama com a simplicidade dele, Ele nos chama, Ele nos convida a nos arrepender e voltar para a direção certa, né? Se lembrar de onde nós caímos e voltarmos a seguir o caminho que é Ele, o único caminho, a verdade e a vida. Nós necessitamos do Senhor. Existe uma passagem não, eu vi um vídeo, o pastor falando, e é algo que nós sabemos. Se você não sabe ainda, aprenda uma coisa. Quando nós oramos, não é para Deus. Nós que somos beneficiados. Quando nós louvamos, não é Ele. Não é para Ele, mas não é Ele que é beneficiado. Somos nós. Somos nós que somos beneficiados. Quando nós buscamos ao Senhor em primeiro lugar, nós que somos beneficiados. Quando nós adoramos o Senhor, nós que somos beneficiados. Eu poderia até comparar aqui, quando o filho, ele elogia a mãe e o pai. Quando o filho, ele dá prazer ao pai e à mãe. O que esse filho pede que ele não recebe? O que esse pai e essa mãe fala sobre esse filho para as pessoas? Se nós que somos maus, né? A própria palavra do Senhor sabe dar coisas boas para os seus filhos, o que eu não poderei, Deus, o que Deus não poderia nos dar? Mas a diferença está se nós estamos agradando a Ele. Mas quando nós agradamos a Ele, a gente não está, vamos alimentar o ego. Não, Deus é perfeito, Ele não precisa. Deus, Ele não precisa, mas Ele tem um amor por nós. Ele não criou o inferno para nenhum ser humano, Ele não criou. O inferno não foi criado para nenhum ser humano. A intenção do Senhor é que nós todos sejamos salvos. Ele quer que você e eu sejamos salvos. Por isso, Ele morreu na cruz para nos salvar. Mas nós precisamos aceitar isso. Nós precisamos reconhecer Ele como Senhor e Salvador das nossas vidas. Nós precisamos atrair a bênção de Deus para a nossa vida, para a nossa família. Lendo aqui a passagem em Josué ainda também, eu vi duas pessoas
com fins diferentes. Alguém que não era do povo de Israel. Ela não era. E ela atraiu a bênção para ela e para a família dela. Com a atitude dela. Ela escolheu um lado. Raabe, quando ouviu falar sobre o povo de Israel e tudo que Deus fez por aquele povo, ouviu falar que eles iam vir para aquela cidade dela, ela hospedou, escondeu os espias lá na casa dela e pediu a eles, falou com eles para que eles poupassem ela e a família dela. E eles fizeram uma aliança com ela, sim. Falou que todos que estivessem na casa, que ela colocasse como sinal lá a fita vermelha lá, aqui. Como ela era prostituta, né? Eu não lembro não, irmãos, se foi um pano, uma fita, era algo vermelho que ela colocasse como sinal e que todos estivessem dentro de casa. Então, nenhum da família dela iria perecer. E aconteceu. Aqui em Josué 6, 25, eu só vou ler só essa parte. Falou, e Josué poupou a prostituta Raabe, a sua família, e não foi só isso não, e os seus pertences, pois ela escondeu os homens que Josué tinha enviado a Jericó como espiões. E Raabe vive entre os israelitas até hoje. Olha aí, Raabe tomou a melhor decisão. Ela tomou a melhor decisão e hoje o que a gente tem feito? A gente ouve sobre Jesus, a gente sabe de todos os feitos, a gente sabe que está perto a sua vinda. E o que nós queremos para nós e para nossa família? Salvação? Eu quero salvação para mim e para minha família. É isso que eu desejo, salvação para mim e para minha família. E você? O que você deseja para você e para sua família? Aqui nós vemos outra história, que o fim não foi igual de Raabe. Acã, em uma das tomadas pelas nações que eles tiveram, Deus falou que que era para ninguém trazer nada desse povo para dentro do arraial deles lá, né? E Acã, ele pegou, desobedeceu. Os irmãos podem ler a partir do 7, capítulo 7, vocês podem ler em casa, Josué 7. Vocês vão ver a história aí de Acã, que o tema já tem o pecado de Acã e suas consequências. Então hoje aqui, Acã, Raabe não era do povo, Acã era. O que Acã fez? Ele ouviu, ele viu, ele ouviu viver. Ele não só ouviu falar como Raabe, né? Ele viveu no meio do povo e mesmo assim ele escolheu errado. Ele escolheu desobedecer. Será que ele falou assim, vou pagar para ver, né? Se é isso mesmo. Como que a pessoa vive no meio do povo de Deus, vendo todos os feitos e prodígios, sabendo que Deus vê todas as coisas e conhece o coração, conhece a intenção, ele sabe de tudo. Não há nada no mundo, na terra, que Deus não saiba. Ele pede que nós oremos e peçamos a Ele as coisas que Ele já sabe que nós vamos pedir, Ele já sabe o que nós estamos pensando, Ele já sabe qual é a palavra que sairá da minha boca aqui depois que eu desligar o vídeo ou você, o que você vai falar, Ele sabe, Ele conhece. Mas nós precisamos falar com Ele sobre as nossas necessidades. E Acã, ele sabia quem era Deus? Será que não? Pagou para ver, né? E Acã, ele atraiu maldição para ele sozinho, não, para a casa dele toda. Aqui o final, o 7, 24. Então, Josué, junto com todo
irmãos, só uma observação. Antes de atrair maldição para a vida dele e para a casa dele, morreram alguns homens na ida para outra nação que ia tomar posse, porque Deus já estava irado com o que Acã fez. Então ele atraiu maldição para o povo todo. Então foi tirado a sorte até descobrir quem foi que fez o que Deus não queria. Então chegou em Acã. Então Josué, junto com todo Israel, levou Acã, bisneto de Zerá, e a prata, a capa e a barra de ouro, seus filhos e filhas, seus bois, seus jumentos, suas ovelhas, sua tenda e tudo o que lhe pertencia ao vale de Acor. Disse Josué: porque você nos causou essa desgraça, hoje o Senhor lhe causará desgraça. E todo Israel o apedrejou. E depois apedrejou também os seus, e queimou tudo e todos eles no fogo. Então, Acã trouxe maldição para ele, para a casa dele e todas as suas coisas. Por causa de quê, irmãos? A prata, a capa e a barra de ouro. Pessoas que vivem e viveram tantos livramentos, tantas conquistas que o Senhor Deus trouxe. Teve um fim dessa forma, pela desobediência. Pela desobediência. Então escolhamos nessa noite ser como Raabe, que muitas vezes temos vivido uma vida de forma errada, mas nós ouvimos falar do Rei Jesus. Nós ouvimos falar sobre Ele, que salva, que cura, que liberta, mas que é um Deus que quer ser nosso amigo, pessoal. Ele quer viver conosco todos os dias. Ele quer ser nosso melhor amigo. Ele não quer que nós sejamos apenas aquelas pessoas que vêm para Ele só para pedir coisas. Deus, Ele pode dar muito mais do que aquilo que nós pedimos ou pensamos. E Ele também não é um Deus de barganha, que eu vou falar aqui, irmão, se você aceitar o Senhor Jesus como o Senhor da sua vida, todos os seus problemas irão acabar. Não. Talvez você tenha até mais problemas, mas há uma certeza que eu tenho para te dar. Se você aceitar o Senhor Jesus como Senhor e Salvador da sua vida, você terá salvação. E você pode declarar como Josué: eu e minha casa serviremos ao Senhor, porque através da sua vida você pode atrair bênção para a sua casa. Você pode atrair bênção para a sua casa, a presença de Deus para a sua casa, libertação, cura, salvação, mudança de caráter, transformação de mente, em nome de Jesus. Que mude o falar, que mude o pensar, que mude o caminhar. E isso é um processo, sim, às vezes parece demorado, mas acontece porque o Senhor Deus é o Deus do impossível. Nada é impossível para o Senhor, meus queridos. Nada é impossível. E não pense que um crente é triste porque a vida dele é um pouco limitada. Não é. Nós somos felizes. Nós somos o povo mais feliz da terra, porque nós recebemos o nosso Senhor Jesus Cristo como Senhor e Salvador das nossas vidas e atraímos as bênçãos do Senhor para nós e para nossa casa. Que o Senhor Jesus nos abençoe nesta noite, que Ele traga a verdade do Evangelho para nós, que venhamos viver essa verdade em nome de Jesus, que a bênção do Senhor venha para o nosso lar, que a tua casa seja abençoada e que você venha ter um novo pensamento acerca do Senhor, o real, o verdadeiro, aquele que realmente faz você dar passo para Ele. Faz como Zaqueu. Aparentemente Zaqueu não precisava de nada, era um homem rico, chefe dos publicanos, mas ele era do povo do judeu, ele sentia a necessidade de conhecer, de ver Jesus. E ele subiu naquela figueira brava
para ver Jesus. Quando Jesus disse assim, desce daí, Zaqueu, hoje me convém jantar, ficar na sua casa. E Zaqueu desceu com muita alegria e levou Jesus para sua casa. E ao chegar lá, ele se declarou logo que eu vou fazer isso, vou restituir, que se eu defraudei alguém e vou dar metade dos meus bens aos pobres. Então ele não só deixou, ele só não foi ver Jesus. Não faça só isso, só querer ver Jesus. Não, atrai a bênção de Deus para a sua vida e para a sua casa. Quando Jesus fala, deixa eu entrar na sua casa, abra a porta e também confesse os seus pecados e abra o seu coração para restituir o que precisar ser restituído e mudar o que precisar ser mudado. E Deus vai fazer, porque ali diz que Zaqueu e toda a sua casa chegou salvação para ele e para toda a sua casa. Então é isso que eu desejo para você nessa noite, para nós, em nome de Jesus. Uma boa noite, que Jesus Cristo te abençoe grandemente. Amém?